Olá, senhores, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui conosco. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa e interpretação de textos, aqui são as minhas disciplinas. E olha aí, mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade de um concurso público, desta vez aí o IPREJUM, né? Que é o tal Instituto de Previdência de Jundiaí. Mais uma oportunidade de concurso público que eu quero trazer aqui para vocês, neste vídeo, não só a análise do edital que já foi publicado, né? Mas, além disso, eu vou trazer também algumas dicas, vamos chamar de orientações. Então, as orientações para você estudar gramática, estudar a interpretação de texto. Então, não é só a análise de cada assunto do edital, mas também algumas orientações como você pode estudar cada uma dessas disciplinas aí, ou cada um desses assuntos relacionados a essas duas disciplinas. Fechado? Então, acompanha comigo aqui essa análise do edital do IPREJUM, Instituto de Previdência de Jundiaí. Nós vamos falar aqui, obviamente, da parte de língua portuguesa, né? E inicialmente a gente começa aqui com o edital. Banca Examinadora é a VUNESP, a banca que vai organizar esse concurso. A gente tem aqui alguns cargos, é importante informá-los que nós vamos trazer aqui o edital que serve para qualquer um dos cargos que você pretende. Tá? Então, o edital de língua portuguesa, ele é exatamente igual, é a mesma coisa. Tá? Aliás, é uma característica da VUNESP, né? Repetir os editais. Então, é bem tranquilo. Só que para a gente começar a estudar aqui e avaliar o edital e fazer uma análise desse edital, nós precisamos primeiro fazer o que a gente chama aqui de edital esquematizado. Então, conforme você vê na sua tela, a sua prova de português ela é dividida em duas partes. Ela é dividida na parte de gramática, que são os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E depois o 7, 8 e 9 é a parte de interpretação. Então vamos dividir aqui para esquematizar esse edital. Primeiro a gente estuda a parte de gramática, no momento que você vai se preparar. E depois, por último, a gente deixa a parte de interpretação e eu vou dando as dicas aqui para vocês, tá? Mas vamos fazer uma análise passo a passo. Antes, conforme havia comentado com vocês, né? Como é que a gente pode estudar a língua portuguesa, né? O que você pode fazer? Bom, a gente pode seguir aqui alguns passos, tá? Não necessariamente nesta ordem, aí vai depender de cada candidato, mas eu acho que essa ordem seria ideal. Então, o primeiro aqui, ó, é você mesmo, né? Bem subjetivo aqui, ó, é você identificar aqui, ó, quais são as dificuldades que você tem em cada assunto, né? Então, por exemplo, há pessoas que têm dificuldade mais em crase, né? Por exemplo, há pessoas que têm dificuldade mais em concordância, há pessoas que têm dificuldade em pontuação, e assim por diante. Então, é algo muito subjetivo. Então, quando a gente fala assim, você deve identificar quais são as suas dificuldades, é algo direcionado para você. É você que tem que identificar isso daí. Porque há pessoas que têm dificuldades em assuntos diversos. De repente você pode dizer, não, mas a minha dificuldade são todos os assuntos da gramática. Não tem problema, né? Isso acontece, isso é natural. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer aqui a análise um por um. Primeiro passo, então, você já sabe que é identificar as dificuldades, depois você vai identificar, e também é bem subjetivo isso aqui, ó, que é a melhor maneira de você estudar cada um desses assuntos, né? O que significa essa melhor maneira de estudar? Bom, aí depende de cada um. Há pessoas que gostam de escrever, há pessoas que gostam de gravar áudios, há pessoas que estudam olhando para o espelho, né? Muitas pessoas, assim, a gente tem alunos aqui, candidatos, né, que estudam de diversas formas. Eu gosto de saber, eu sempre pergunto para o candidato, como é que você estuda? Né? Como é que é o seu cotidiano? Por quê? Não que existe uma forma correta, né? Mas é aquela adequada para você. Então você vai decidir aí qual é a melhor maneira, se é escrever, se é ouvir um áudio, se é gravar, se é assistir aos vídeos, às videoaulas. Eu entendo que o fazer questões é uma maneira muito objetiva para você se preparar para um concurso. Mas até você chegar a essas questões, você precisa passar na parte do conteúdo, né, na parte do conceito. Então vamos seguir. Vamos seguir aqui, ó. Bom, aí a gente tem o seguinte: você vai adotar, né, obviamente aqui, ó,
um plano de estudo. Isso aqui é fundamental, gente, ó. Esse negócio aqui do plano de estudo, gente, não pode faltar, tá? Você tem que estabelecer horários, né, para você, a disciplina, né, e a continuação, a habitualidade. Lembre-se que estudar é um hábito. Da mesma forma que você tem hábitos diversos durante o seu dia, durante o seu cotidiano, diversos hábitos, qualquer que seja o seu hábito, né? O estudo também ele tem que ser levado como hábito. Eu entendo que para um candidato ser aprovado em um concurso, se você quiser realmente alcançar o seu objetivo, você precisa tratar os estudos como se fosse um trabalho, que na verdade é um trabalho, né, gente? Cá para nós aqui, quem estuda sabe disso, né? Há pessoas aí fora que não entendem completamente isso, né? Ah, você também trabalha ou só você estuda? Né? Poxa, mas estudar também é um trabalho, né? Requer raciocínio, organização, horário, tem tudo isso, né? Mas é evidente que pessoas que estão de fora não sabem disso. Mas para nós aqui que estamos habituados, eu entendo perfeitamente que o estudo é sim é um trabalho árduo, né? Porque você tem que ter determinação, você tem que estabelecer horários, você não pode tirar o foco, é como se você estivesse fazendo uma cirurgia ali, se fosse um cirurgião cardíaco, né? E fazendo uma cirurgia de precisão. Na verdade é isso mesmo, porque qualquer foco que você tira, qualquer ponto que você deixa ali de estudar, mesmo numa aula, por exemplo, principalmente aulas online, né? Você deixou de ver alguma coisa, você perde algum assunto, você pode perder o assunto todo, né? Porque as matérias, os assuntos são interligados. Então, tem que ter um plano de estudo, tá certo? Vamos lá. Como é que a gente faz esse plano de estudo aqui? Bom, aí é o seguinte, você vai determinar como você vai desenvolver esse plano de estudo. Mas o primeiro aqui, identifica o que é você pegar provas anteriores, não necessariamente desse concurso, né? Mas da banca examinadora, que é a Unesp. Eu vou mostrar para vocês aqui os assuntos mais cobrados, você vai estudar, né, esses conteúdos mais cobrados, o item 3.3. Aí vem o fundamental, gente. Essa parte aqui é imprescindível, tá? Esse item 3.4 aqui, ó. Resolução de questões e mais isso aqui, gente, ó. Marcar tempo. Marca o tempo. Quanto tempo eu estou resolvendo uma questão de crase? Quanto tempo eu estou resolvendo uma questão de concordância, de interpretação, de regência? Não importa, né? Sabe por quê, gente? Porque o que que acontece? Quando você determina um tempo, e você sabe que o tempo ele também é uma disciplina no concurso público. É como se ele fosse um assunto, uma matéria. É porque você tem que trabalhar o tempo também. Isso é uma forma, né? Você não tem o dia inteiro para fazer sua prova. E isso vai funcionar não é só para você, não. Isso é para todo mundo. É todo mundo que vai prestar um concurso público, ele trabalha com o tempo. Então tem que ter esse raciocínio. Então o que que você faz? Você pega um assunto, estabelece um tempo para resolver aquela questão. Aquelas questões que você demora mais, né, significa dizer que você tem mais dificuldade, obviamente. Então é ali que você vai intensificar os seus estudos. Vamos supor que você esteja fazendo questões de crase. Tá? Vou dar um exemplo de crase aqui. E você está demorando muito para responder aquela questão. Esse demorar muito, você vai saber quanto que é. Tá? Essa história de dizer assim, eu tenho que ter 3 minutos para resolver a questão. Quando você estiver estudando, não. Mas quanto menor for o tempo para você resolver uma questão, você sabe que para você vai ser melhor. Isso é óbvio. Então, você tem dificuldade numa questão de crase, por exemplo, você está demorando muito para responder aquela questão, deixa anotado. Opa, preciso estabelecer aqui uma forma mais adequada para estudar esse assunto. Como eu disse a vocês, o assunto é subjetivo, cada um tem uma facilidade, cada um tem uma dificuldade. Por isso que você tem que trabalhar de acordo com o que você consegue, tá? Mas é fundamental você marcar tempo. Tá? Justamente para isso, para você ter um melhor aproveitamento. E aí, claro, né, gente? Aí você vai anotar os erros e, consequentemente, você vai fazer a sua revisão. Creio que se você seguir esse plano aqui de estudos, você com certeza vai ser aprovado. Depois você vai me contar se isso não vai dar certo. Agora sim, vamos passar para a análise do edital. Tá? Feito isso, então, a parte da orientação. Na própria análise do edital também vou trazer algumas orientações de estudo. Primeiro que, um dos assuntos mais cobrados, quem já faz provas de concurso sabe que interpretação de texto cai em qualquer concurso. Então, o que você pode fazer aqui? Antes do concurso, agora, nesse momento,
Nós vamos pegar essa primeira parte aqui, ó. Vocabulário, gente. Ó, isso aqui se chama vocabulário, ler vários tipos de texto. Por quê? Porque o que acontece é o quê? A leitura, ela tem que ser variada, né? Por que tem que ser variada? Porque os concursos, pessoal, eles costumam utilizar textos de revistas, de jornais, sites, livros, poemas e até revista em quadrinho. Principalmente a VUNESP gosta muito de trabalhar com questão de charge, né? Então, leitura variada vai te ajudar bastante. Você pode, no momento em que sai o edital, como é o nosso caso agora, você pode focar em provas anteriores. Pega provas anteriores de textos anteriores, é evidente que aquele texto não vai cair de novo, mas ele vai te ajudar a desenvolver a leitura e você fazer essas questões aí de interpretação desses concursos passados, tá? No momento que você estiver estudando, pessoal, ou até mesmo na hora da prova, tá? Olha aqui, ó. Destacar expressões ou palavras. Por quê? Existem palavras que são chamadas de palavras-chave. O que elas fazem? Elas fazem exatamente isso aqui, ó. Elas definem melhor aquilo que você está lendo. E há casos até que algumas pessoas até anotam, fazem anotações aqui, ó, e até resumem ali no rascunho a ideia central de cada parágrafo, né? Vamos passar para cá, ó, para você entender essa parte aqui. Quando você vai ler o texto, o ideal é você ler o texto 2 vezes, tá? Quer dizer, não é que é necessário isso, mas seria o ideal. Por quê? Essa primeira leitura, né, que você vai ter, ela te traz a compreensão geral do contexto, quer dizer, você vai identificar qual é o assunto, se é uma notícia, se é um poema, se é um conto literário ou só qualquer outro tipo de assunto. Numa segunda leitura, você já tem que realizar com um pouquinho mais de calma, porque agora você tem que compreender essa ideia central que cada parágrafo tem, que é justamente o que ele quer mencionar, como se encaixa no restante do conteúdo, até para você poder identificar essa ideia central, que é a principal, e até também as ideias secundárias. Normalmente, as questões de interpretação, elas envolvem as ideias principais, né? Aquela ideia principal, cada parágrafo tem a sua. Depois, você tem que ter muita atenção no momento de responder às questões, os enunciados, né? Comando da questão, a banca chama de comando, que é a atenção especial às palavras correto, incorreto, exceto, adequado, inadequado, salvo, a não ser que, ainda que, embora, porém, né? As conjunções, sentido, significado, ideia central. E claro, né, gente, como você vai fazer uma prova que é por alternativas, óbvio que você vai ler todas as alternativas, mas aí você tem que ter uma outra atenção também, porque na leitura ela vai te ajudar a interpretar o texto melhor, já que aquilo que vai ser apresentado nos enunciados é aquilo que está no texto, às vezes uma palavra ou outra diferente. E é comum, principalmente a VUNESP, colocar alternativas no início como alternativas que parecem ser corretas, né? Logo no começo. Vejam só, gente, não estou dizendo que as questões, as alternativas iniciais não sejam a resposta, não é isso, tá? Mas sempre que vocês forem olhar, tenham um cuidado, né? Não significa dizer assim, não pode ser A nem a B, eu vou dar C em diante. Não é isso, não. Mas tomem cuidado, que às vezes a banca faz de propósito, né? Claro que há questões em que as alternativas A, B, inicialmente, né, são respostas corretas, claro. Mas isso tem que acender uma luzinha amarela aí para você. E por fim, gente, algo até óbvio, né? A exclusão de alternativas, ela vai te ajudar a responder a questão. Então, você vai marcar aquelas que você tem certeza de que estão erradas, que ao excluir essas alternativas, as suas chances de acertar a questão, elas aumentam. É muito simples isso. Uma outra parte interpretativa também é sinônimos e antônimos. O VUNESP adora colocar isso aqui. Isso aqui é vocabulário, gente, porque sinônimo todo mundo sabe que são palavras que possuem significados iguais ou semelhantes, né? Tem a ver com sinonímia. Aí eu trago alguns exemplos: carro, automóvel, comprido, longo, inteiro, completo, desenvolver, crescer. Tá? E todo mundo sabe que os antônimos que dizem respeito à antonímia são palavras que possuem significados diferentes, né? Os significados opostos. Feliz, infeliz, simpático, antipático, simétrico, assimétrico, progressão, regressão. Então aí é vocabulário. Uma forma também de resolver esse tipo de questão, a gente até mostra aqui no nosso curso, né? É por eliminação também, né? Você vai eliminando as opções aí, mas aí é muito vocabulário.
Esse é outro assunto que a VUNESP gosta, sentido próprio e figurado. Isso aqui é interessante a gente saber, né? Identificar aqui o seguinte, ó. O chamado sentido próprio, ele tem uma característica, porque ele é o chamado sentido literal aqui, ó, da palavra, né? Ou da expressão. Esse sentido literal aqui, ele não necessariamente precisa de contexto, né? Por exemplo, quando você lê a palavra flor ou cobra, você já imagina duas situações, né? A palavra flor e a palavra cobra. Agora, quando você coloca isso num contexto, como você vê os exemplos aqui, ó. Então, comprei uma flor na floricultura e a cobra picou a menina. Essas duas expressões destacadas aqui, elas estabelecem realmente aquele sentido que você conheceu antes de estar num contexto. Agora, olha o sentido figurado. Ele depende do contexto. Aqui, ó, para você entender o significado. Esse contexto pode mudar o sentido literal da palavra ou da expressão. Então, quando a palavra é usada de modo criativo, ela aumenta aqui, ó, as possibilidades de interpretação. Quer dizer, você pode ter mais de uma interpretação. E aí vai precisar de um contexto, né? Ó, ela é uma flor de pessoa. Olha a diferença dessa flor aqui, né, para essa flor aqui, né? A cobra picou a menina e cuidado, aquela mulher é uma cobra. Olha a diferença dessa cobra aqui para essa daqui. Talvez o sentido próprio e o sentido figurado sejam aí dois assuntos dos mais simples das provas da VUNESP, mas quase certeza que vai ter uma questão como essa. Partimos para a parte da gramática. Classes de palavras, a chamada análise morfológica. A gente tem isso aqui, ó. A morfologia diz respeito ao estudo de um contexto de expressões, né, de termos separados. Então, como você identifica um substantivo, um adjetivo, um pronome, um verbo, etc, né? Dentro disso aqui, que é a análise morfológica, os principais assuntos que a VUNESP gosta de perguntar são esses aí, ó, verbos, advérbios, conjunções e pronomes, tá? Então, no caso dos verbos, por exemplo, tempos e modos verbais. Identificar a parte da interpretação, né? Que os tempos verbais, os modos, eles trazem a interpretação do verbo. Então, aqui, ó, nessa parte do pretérito, presente e futuro tem interpretação, o modo aqui subjuntivo, indicativo e imperativo tem a ver com a conjugação, tem a ver com formas verbais. Atenção especial aí a determinados verbos que fogem ao nosso cotidiano. Dificilmente você vai usar um verbo reaver, por exemplo, no dia a dia, principalmente com relação à conjugação, o verbo haver, que tem a ver com concordância ou até requerer, e, sobretudo, esses aqui, os chamados verbos primitivos, ter, vir, por e vir, os seus derivados. Eu trouxe até alguns exemplos aqui para você entender o que é uma conjugação ou formas verbais de verbos derivados, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, deixa eu pegar aqui uma parte para você identificar melhor, ó. Nesse primeiro caso aqui a gente tem eles mantiveram suas propostas, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Se você tirar essa partezinha do verbo aqui, ó, olha o que sobrou, ó. Eles tiveram. Então, o verbo manter é derivado do verbo ter. O juiz interveio. Se você tirar essa parte aqui do verbo, olha o que sobrou, ó. Fala, ele veio. Então, derivado do verbo vir, né? Repuseram. Tira essa parte aqui do verbo, ó. Olha o que acontece, ó. Puseram, derivado do verbo pôr. O economista previu, né, e não preveu, né, porque ele é derivado do verbo ver. E também eu trago até um material aqui para vocês, que faz parte das nossas aulas aqui, né, que é justamente para você poder treinar. Então eu pego lá verbos primitivos, por exemplo, e faço a conjugação dele, ó. Ter é o verbo primitivo e eu quero saber se o deter ou manter são derivados. O que eu faço? Eu mantenho a conjugação do verbo aqui, ó, né, e acrescento o que faltou do verbo derivado. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu ponho, eu reponho, eu interponho. Eu venho, eu intervenho, eu provenho. Eu vejo, eu revejo, eu prevejo. Sabe para que é isso aqui, gente? Para você identificar se realmente aqui esses verbos são derivados, né? Então, certamente fazendo isso, você já sabe que o dever aqui e o manter são derivados do verbo ter. Fazendo isso, você já sabe aqui que não só esses dois aqui, né? Mas o repor e o interpor são derivados do verbo pôr. O intervir, e o provir são derivados do verbo vir. O rever e o prever são derivados do verbo ver. É uma forma de treinamento. Durante o nosso curso eu tenho outros treinamentos também. Aqui é só para você ter uma noção, tá?
Relação a advérbios, chama a atenção dos terminados em mente. Muita atenção aos advérbios terminados em mente. Por quê? Porque a maior parte das palavras terminadas em mente, ela tem função de advérbio de modo. Só que olha só, nós temos advérbio terminado em mente que é de tempo, de afirmação, de dúvida, entre outros. Então aqui é uma atenção especial também aos advérbios, tá? Conjunções. E a conjunção, o que vai interessar para nós? O sentido, né? Olha lá, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, né? Esses nomes aqui não interessam muito não, tá? Isso a VUNESP não vai te questionar. Eu coloquei aqui para você saber onde você está. Mas o que interessa é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, o sentido, tá certo? Ó. Então lá, causal, comparativa, concessiva, condicional e assim por diante, tá? O sentido das conjunções, eles são muito questionados em provas. Uso dos pronomes demonstrativos. Eu trouxe a tabelinha para você saber que eles existem, são desenvolvidos como masculino, feminino, plural, singular, tem os variáveis e invariáveis, mas aqui tem o uso, né? Quando que você vai usar o este, o aquele, o esse, o essa? Então, isso também tem a ver com interpretação também. Pronomes relativos, principalmente que, quem, onde, cujo, cujas. Esses 4 pronomes a VUNESP gosta de perguntar, sobretudo com o uso da regência. E também relacionado à regência, os pronomes pessoais oblíquos átonos, o me, o te, o se, o a, os e as, lo, lá, los, elas. Principalmente, pessoal, esse daqui, ó, terceira pessoa, tá? Ó, tanto do singular quanto do plural, porque você percebeu que tem mais pronomes na terceira pessoa, tá vendo aqui, ó? Tem mais do que na primeira, na segunda do singular, na primeira ou na segunda do plural, tá? Então, esses dois aqui que eu coloquei a setinha aqui, né? Eles são os mais questionados nas provas da VUNESP. Para frente, concordância. Bom, claro que vai ter questão de concordância, né, gente? Só que ela é dividida em 2 partes. No caso da concordância verbal, a gente tem a chamada harmonia do verbo com relação ao núcleo do sujeito. E aí a atenção que a gente tem que ter é, sobretudo, quando a gente tem os chamados verbos considerados impessoais aqui, gente, ó. Os verbos impessoais são principalmente o verbo haver e fazer no sentido de tempo, o haver no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer, tá? Esses verbos, eles não possuem concordância, eles são chamados impessoais justamente porque eles não concordam, porque eles não têm sujeito. Então, são verbos aqui, por exemplo, você pega o verbo haver aqui e o verbo fazer, quando é empregado, né, por exemplo, no sentido de tempo, você vai ver que ele não tem sujeito. Eu trouxe até exemplo aqui, ó. Fazia ou havia muitos anos, haver no sentido de existir, nesta sala há muitos alunos, ou houve, né, muitos casos de dengue, como, por exemplo, no sentido de ocorrer, de acontecer. E aqui no primeiro exemplo, o verbo fazer concordando com o núcleo do sujeito, que é o verbo fazer no sentido de executar. No caso da concordância nominal, a regra de número 0 é essa daí, ó. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com os substantivos a que se referem. Concordam em número e em gênero. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, o encontrado aqui é um adjetivo que está concordando com o substantivo livro. Aqui também concordando com livros, aqui concordando com revista, e aqui concordando com revistas. Essa parte de concordância nominal também muito... Às vezes eles colocam questionamento envolvendo as 2 concordâncias numa única questão. Outro assunto, aliás, 3 assuntos aqui, regência verbal, regência nominal e crase. Claro, gente, que isso aí vai ter na prova, né? Dificilmente a VUNESP passa um concurso sem fazer questões sobre regência. Aqui, a parte da crase, que você vê embaixo aí, ela depende da regência. Por quê? A regência tem a ver com um elemento chamado transitividade, que é complemento. E aí a gente tem que ter atenção realmente para alguns verbos. Por exemplo, agradar, assistir, aspirar, visar, porque eles têm mais de um sentido. E também os verbos bitransitivos, são os verbos que têm 2 complementos, né? Por exemplo, aqui, ó, dar algo ao para alguém, informar algo ao para alguém, entregar algo ao para alguém. E a parte da regência nominal, substantivos, aqui, né? Adjetivos e advérbios que necessitam de um complemento aqui, ó, dentro de um contexto, tá? E esse complemento, ele é sempre preposicionado, sempre tem uma preposição. Por exemplo, referência a, acesso a, dívida de, aliás, dúvida de, né? Menção a, alusão a, necessidade de e assim por diante. Quer dizer, você faz a análise até pela leitura, quer ver? Você faz assim, ó.
Quem faz referência A, quem tem acesso A, quem tem dúvida, dúvida D. E aí, quando você for estudar a crase, pega a matéria de regência verbal e nominal e estudem os verbos e os nomes iniciados por preposição a, porque você vai começar a identificar que é o termo regente aqui, né? Que são esses verbos ou nomes que estão exigindo preposição a, e o termo regido é uma palavra feminina que admite artigo a ou as. Olha os exemplos aqui, ó. O pai agradou a filha. Assistimos, o verbo assistir no sentido de ver, a peça. Acesso, quem tem acesso a. Alusão, quem faz alusão a. E todos eles assumem termos aqui, ó, postos, né, que são os termos regidos, femininos e que admitem artigo a anteposto, tá? Outro assunto, pontuação. Esse aqui é um dos assuntos mais cobrados em provas e as pessoas têm muita dificuldade com isso. Primeiro, não é só vírgula, hein? Tem parênteses, tem travessões, sobretudo nas orações intercaladas. E aí depois, durante o nosso curso aqui, o nosso curso online, eu mostro para vocês exatamente o que são orações intercaladas, né? E a regra de número zero, que a gente chama de número zero, que é essa daqui, ó. Proibição do uso da vírgula. Quando você tem sujeito, verbo e complementos, não se separam, né? Não se separa aqui o verbo do seu sujeito e nem o verbo do seu complemento, isso na ordem chamada ordem direta, né? Também a gente tem que ter uma atenção especial aos termos deslocados, são chamados acessórios, eles podem estar para o início do período até no meio do período. E claro, né, o uso do ponto e vírgula, o uso de dois pontos. Então, esses são os fundamentais aí na questão da pontuação. E por fim, a colocação pronominal, gente. Colocação tem a ver com isso aqui, ó. Posicionamento dos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Então, nós temos aí o que a gramática chama de próclise, aqui, ó, que é justamente quando o pronome está antes do verbo. A ênclise aqui, quando o pronome está ao contrário, está depois. E a mesóclise, que é um pouquinho menos utilizada, mas também nós temos que saber. O que a gente estuda aqui, ó? As palavras atrativas primeiro, tá? E depois as proibições, para ficar mais fácil. Há casos de proibição de próclise, proibição de ênclise e proibição de mesóclise, tá? Então, fazendo isso aqui, gente, estudando dessa forma, você seguindo essas orientações aqui, e fazendo as questões, né? Eu até vou colocar algumas questões aqui, também para vocês começarem a treinar, para vocês terem uma noção de como a banca pergunta isso, palavra-chave, etc., né? Para a gente poder começar a treinar aqui. Tá fechado? Então, gente, olha, você que pretende aí, né? Você quer mudar de vida, quer prestar um concurso público, né? Aqui no nosso curso você vai ter as aulas online, né? Aqui, ó. E além das aulas online e os vídeos, você tem o apoio, o material de apoio, que é o PDF, né? Então aqui a gente tem a parte dos materiais. Depois, seguindo uma sequência aqui, claro que a gente tem que ter os resumos, né? Com palavra-chave, os mapas mentais, tem que ter isso, sim. Isso não é macete, isso é fundamental. E claro, né, gente, resolução de questões aqui tem que ter, né? Você tem que trabalhar com resolução de questões. Não existe outra forma mais adequada para você estudar. Não é só conteúdo, mas a resolução também. Então, para esse concurso do INPREJUR aqui, esse Instituto de Previdência de Jundiaí, a gente tem alguns cargos aqui, o analista de planejamento, gestão de orçamento e o assistente de administração. O analista de nível superior, o assistente de nível médio, tanto faz, como eu disse a vocês, língua portuguesa é exatamente o mesmo. Então, você vai fazer o seguinte, você não pode perder tempo. À medida que você adquire o nosso curso, olha o que você vai ter, o acesso na hora, é imediato esse acesso. O acesso a todo esse material, ele é ilimitado, você acessa em qualquer momento, de onde você estiver, da maneira que você quiser. Você vai ter questões, né, teoria e questões todas comentadas, mais material em PDF, e a gente lançou aqui o bônus. Esse bônus aqui, que é esse caderno de questões com diversas questões para você treinar, tá certo? Então você vai fazer o seguinte, pessoal, faz o seguinte, ó, tá vendo esse link aí abaixo? Clica no link e vai conhecer o nosso curso, tá? Faz isso aí que eu estou falando para você, faça um teste, né? Então, antes de você descartar essa possibilidade, eu vou contar um negócio para vocês. Eu já tive algumas oportunidades que ainda bem que eu não as perdi. E quase perdi, né? Mas sabe que
pensando, analisando, eu tive sempre essa orientação, qualquer coisa que te aparece pode ser uma oportunidade, né? Pode ser qualquer uma. Então, antes de eu tirar as minhas conclusões, até porque eu não conheço aquilo, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar saber do que se trata, eu vou conhecer, né? E claro, aí eu tomo minha decisão, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Tá? Eu tenho certeza de que o nosso curso aqui, específico para esse concurso, ele é montado para isso, é direcionado, porque não adianta você estudar uma disciplina, ou várias disciplinas, ou vários assuntos, de maneira desfocada. Você tem que direcionar, senão você perde tempo, né? Principalmente quando você já tem o edital publicado. Então, nosso curso é desenvolvido para isso, tá certo? Então, não perde tempo. Vai no link aqui abaixo, clica lá, vai conhecer o nosso curso, vai ver como é que funciona. Você vai ter um material inédito, você vai ter aulas exclusivas, específicas para esse concurso, e certamente você vai se preparar de uma maneira adequada, uma maneira correta. Porque nós temos experiências anteriores, né, de outros concursos e candidatos que são aprovados em outros concursos utilizando o nosso método. Tá? Então não perde tempo, não fica pensando muito. Já clica aí, conheça o curso. Aí depois você analisa, verifica, você vai ver que vai valer a pena, você adquire, você vai estudar. Claro, gente, ninguém vai fazer mágica, hein? É claro que a gente prepara um material eh, que seja adequado para você, mas você tem que usar aquilo ali, né? Conforme eu mostrei no início do vídeo. Você tem que ir naquela orientação de como estudar, né? Lá no início, eu mostrei para vocês. Então, você tem que estudar, traçar um plano de estudos, né? Se você fizer isso aí junto com o nosso material, certamente você vai ser aprovado. Eu tenho certeza, você pode me cobrar isso depois. Legal? Fica ligado aqui no nosso canal, né? Nos nossos canais aqui, porque eu vou colocar algumas questões de prova para você treinar, questões de diversos assuntos aí do edital. Fechado? Estou te esperando na plataforma. Clica lá e seja feliz. Abraço para você. Até a nossa próxima dica. Aliás, daqui a pouquinho já vou colocar uma dica no canal. E você vai identificar como que a banca questiona isso. Você vai ver que tranquilamente você vai conseguir estudar para essa prova aí. Tá fechado? Abraço para vocês. Saúde para você, sua família, seus amigos e todos ao seu redor. Até a próxima aí, gente. Valeu.